Olá, caros alunos, espero que estejam todos bem, né? Nós estudamos nas aulas anteriores aí, nós iniciamos o nosso estudo, quase 2 aulas aí, 3 aulas anteriores, sobre a aplicação da lei penal no tempo, né? Aí nós fizemos as considerações iniciais, a criação e a extinção das leis, né? A sanção, promulgação, publicação. Depois nós falamos de revogação, que engloba abrogação e derrogação. Ela também pode ser expressa, tácita ou global. Aí nós falamos do tempo do crime, a teoria que é adequada, a teoria que é introduzida no direito penal, que é a teoria da atividade. Aí fizemos aquele processinho, um processo até mnemônico de gravação, que é luta, né? Lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade, teoria da atividade. E aí, logo em seguida, nós falamos sobre essa aplicação da lei do tempo. Anteriormente, nós entramos, né, no conteúdo sobre a lei penal, né, a lei penal. E ali esmiuçamos de uma forma não total, né, até porque o conteúdo ele se aprimora a cada dia. E hoje, né, nós falaremos sobre o conflito de leis penais no tempo. Eu sei que no final do semestre tem se aumentado muito os conteúdos, até pelo fato de que o tempo é exíguo e demanda isso, né? Mas também para nós, professores, aumenta também. Eu tenho 3 turmas, uma de trabalho e 2 do penal, e também se aumentam os conteúdos aí, até para os professores. A carga fica pesada para todos, né? Não é que vocês estão sem vida. Eu vi alguns reclamando que estão sem vida, mas nós também acabamos ficando. Tem 3 ou 4 sábados que eu não sei o que é sair. Postando aula, né, para vocês e para outros. Mas tudo bem, vamos embora que atrás vem gente. Lembrando a vocês que na próxima aula, dia 17/11, será a nossa prova, tá? Há uma prova intermediária aí, tá? E aí nós trataremos à noite na web como vai ser, se vai ser o conteúdo desde a fonte ou só da parte da lei, da teoria da lei penal, né, da norma, ou se a gente abrange do conteúdo até aqui. Que daí ficará um conteúdo bem minguado para a prova de G2, né? Para mim, para vocês, eu penso que ficaria ótimo. Até porque reduziria, vocês ficariam apenas com a aplicação da lei penal no espaço, né? E a aplicação da lei penal em relação às pessoas. Então o conteúdo ficaria bem reduzido, né? Mas aí vai caber de vocês à noite a gente discutir essas questões, tá? É muita teoria, né? E aí depois nós iremos falar dos crimes permanentes. A próxima aula do sábado vai ser postada no sábado agora. Os crimes permanentes e continuado, né? E aí a lei penal benéfica, que é a vacatio legis, tá? E lei penal benéfica e vacatio legis. Tá, beleza, pessoal. Vamos entrar no nosso conteúdo de hoje. Conflito de leis penais no tempo, né? A princípio, esse aqui nós estaremos falando sobre essa extratividade, né? A extratividade é a decisão em torno de qual lei será aplicada aí quando há uma sucessão de leis penais no tempo. E o que é adotado? Com base nesses critérios, nós vamos observar que trata-se de um critério do direito intemporal. Por quê? Como regra, aqui até então, se vigora de que a lei a ser aplicada é aquela que se encontra em vigor no momento do fato. Tempus regi actum. Então, não adianta querer se aplicar uma lei retroativa, uma lei atrasada, uma lei que já está em desuso, né? O que, muito embora a lei esteja em desuso, ela pode ser aplicada, né? Eu quero deixar isso bem claro. Pelo fato de que, porque essa lei, o que revoga uma lei? Costume revoga a lei? Não. O que se revoga uma lei? O que se revoga uma lei é outra lei. Então, é a lei no tempo que está em vigor, no tempo do fato. Muito embora as leis mais severas, mais rigorosas, as leis que elas se recrudescem,
se ela foi deu um abrandamento à pena ou não, o que será aplicada será ela. É aquela lei que se encontra no momento, entendeste? Tá. Então nós não podemos esquecer que o direito penal ele guarda suas peculiaridades. De como isso? De modo que a lei nova que beneficia o réu, ela deverá retroagir. Então, se a lei que saiu ser mais... aqui é um adendo a ser feito. Se estivéssemos em sala de aula, seria melhor porque eu explicaria no quadro essa situação. Por que a lei nova beneficia o réu? Porque é o seguinte, no momento do crime, aconteceu o crime. Essa lei ainda está no forno. Ela saiu, né? Ela saiu. O que se vai fazer? Essa lei vai beneficiar o réu pelo artigo 5º lá da Constituição Federal, inciso 40, e o artigo 2º do Código Penal. Então, tanto o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, bem como o artigo 2º, ela vai ser benéfica ao réu, porque o artigo 5º, inciso 40, ele diz bem assim, quer ver? Só um minutinho aí. Artigo 5º. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E o mesmo artigo 2º, com quase que o mesmo conteúdo, né? O artigo 2º do Código Penal, ele diz o seguinte, ó. Ninguém pode ser, artigo 2º do Código Penal, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, vai se cessar automaticamente a execução e os efeitos penais. A pessoa será despenalizada automaticamente. Então, nós estamos falando aqui dessa retroatividade da lei penal benéfica, que é a novatio legis in melius, né? Essa, ou lex meteor, que na irretroatividade da lei maléfica, que é a novatio legis imperius ou lex gravium. Em verdade, o que nós estamos querendo dizer aqui, o que ocorre é uma ultratividade da lei benéfica. Trata-se aqui, no entanto, de gênero, né? Por que essa ultratividade é gênero? Porque tem as suas duas espécies. Quais são as suas espécies? A retroatividade e a ultratividade. Nesse contexto, nós vamos vendo que a retroatividade ela vai possibilitar de que a lei penal a ser aplicada antes do seu período de atividade. Então, essa retroatividade, ela pode atingir fatos pretéritos, né, que por sua vez esse período de atividade que compreende aqui até o momento em que a lei ela se torna vigente aí, até a sua revogação. Então, em um contexto aqui, nós iremos ver que essa retroatividade significa o quê? Que é a possibilidade de aplicar a lei penal a fatos ocorridos em momentos anteriores à sua vigência. Como já salientamos, né? Aqui, isto será possível se esta lei nova ela for benéfica. Essa retroatividade só vai acontecer se a lei for benéfica. Se a lei for maléfica, não. Né? E aí nós vamos trazer um exemplo para ficar bem clarificado, é o exemplo na antiga lei de drogas, na lei 6.368 de 1976. Lá se tratava do crime de porte de drogas para o consumo pessoal. E ele era punido até então, né, com pena privativa de liberdade. Você já pensou na atual conjectura que o mundo vive hoje, se fôssemos punir pelas pessoas, pelo consumo aí de entorpecente? Eu creio que não teríamos mais nem cidade, seria uma cidade e um presídio ali, né? Porque isso é uma forma desmesurada de pessoas, há uma forma desmesurada de pessoas usando entorpecente, a gente sabe.
né? Na atual legislação, né, que é a Lei 11.343 de 2006, o usuário ele já não pode ser preso mais. Entendeste? Então, quando a PM ou as polícias que cuidam, né, que tratam, as polícias preventivas e as polícias trazem essa prevenção, então, essas polícias prendem a pessoa, mas logo em seguida ela é solta. Por quê? Porque não tem possibilidade de prisão mais para o usuário. Mas aí nós devemos, até então, imaginar uma situação em que o usuário ele cometeu a conduta lá em 2005 e o juiz iria proferir uma sentença em 2007. Nesse caso aqui, fica claro que caberá ao julgador aplicar a lei nova. Então, é por isso que há essa retroatividade. A lei benéfica será aplicada. O juiz não poderá, aqui nesse caso, aplicar a lei de 2005. Até porque então ela foi revogada. E aí passou a ser benéfica ao réu. Essa lei nova irá, portanto, retroagir, né? Isto é, será aplicada a um fato que ocorreu antes da sua vigência, nesse contexto aqui. Quanto à ultratividade, nós vamos ver, essa ultratividade aqui, em sentido oposto, corresponde o quê? A possibilidade de aplicar-se a lei em momento posterior à cessação da sua vigência. Para tanto, senhores, é necessário aqui um cuidado, né, de que o fato tenha ocorrido durante o período da atividade. É o que, por ocasião do julgador aqui, no julgamento, né, até então do fato, esteja vigente uma lei maléfica até então. Novatio legis in melius, né? O exemplo que eu trago para clarificar também é a antiga lei de drogas, na lei 6.368 de 1976. O crime do tráfico de drogas lá anteriormente era punido com uma pena de 3 a 15 anos. E na atual legislação, a Lei 11.343 de 2006, ela trouxe um recrudescimento. Por quê? A pena era mínima. Considerando, quando vocês estudarão mais à frente e entenderão até melhor, eu creio que alguns já até sabem, que a pena de 1 até 4 anos não cabe prisão, né? Então, assim, falando num sentido amplo, né? Então, nós vamos entender que até então, se de 1 a 4 não cabe o regime fechado, de 4 até 8 anos o semiaberto, e de 8 acima, que é o fechado. Então, nós entenderíamos que não caberia prisão. Na antiga lei de drogas, a lei 6.368 de 76, ela era de 3 a 15 anos. Na atual legislação, com esse recrudescimento trazido pelo legislador, até como forma de tentar reprimir, né, essa forma avassaladora, a Lei 11.343 de 2006, o traficante será punido agora com uma pena que varia de 5 a 15 anos. Então ele já inicia ali no semiaberto, dependendo da condenação, dependendo outras causas, outras situações que vão englobar ali o contexto que ele está inserido, ele pode ficar direto no fechado. Então, nós vamos imaginar aqui uma situação em que o traficante ele cometeu a conduta em 2005 e o juiz iria proferir a sentença lá em 2007. Neste caso aqui, senhores, fica claro que caberá ao julgador aqui aplicar a lei antiga, pois a lei nova, ela piora a situação do réu. Não pode retroagir aqui, isto é, não pode alcançar fatos anteriores, até porque seria prejudicial. Algumas pessoas estão me falando, né? Me perguntam. No crime de homicídio, né? No crime de homicídio, pessoas que têm vários homicídios, ele seria abarcado pela Lei 13.964, que é do antigo projeto do anticrime, que agora é lei, né? Ele não pode ser punido se ele cometeu antes. Não, porque é prejudicial. E aí ele seria, né? Mas eu sou enquadrado ali nos 40 anos? Não. Por que do limite de pena? Porque ele cometeu o crime anteriormente. Então, se ele é anteriormente, com base nesse estudo aqui, nessa base dessa ultratividade da lei, nós vamos entender
que não poderá ser punido, porque a lei nova, a lei anterior, né, essa lei, ela piora a situação do réu e não pode retroagir, isto é, não pode alcançar fatos anteriores. Se a lei nova não retroage, é porque a lei mais antiga é outra atividade, como nós falamos aqui. E aí vale dizer aos senhores e ressaltar que será aplicada agora, mesmo que já esteja vigente a lei nova, entendeste? Então, assim, num contexto aqui desse conflito de leis penais no tempo, essa extra-atividade, ela vai vigorar a ideia de que essa lei vai ser aplicada aí e o que se encontra em vigor no momento do fato. E aí nós vimos que essa ultra-atividade aí é um gênero, né, nesse contexto, que são espécies, a retroatividade e a ultra-atividade. A retroatividade é a lei penal, pode ser aplicada antes do período de atividade. Então, o que nós vamos ver num contexto é que quando for benéfico, pode ser aplicado. Quando não for benéfico, no sentido geral, né, não pode ser aplicado. E tem as suas exceções de direito. Tem que tomar muito cuidado nessa questão. Tá? Sucessão de leis penais. Em se tratando de sucessão de leis penais no tempo, nós podemos vislumbrar aqui as situações. Lei nova que cria uma figura típica, aqui nesse contexto. E aí nós vamos tentar esmiuçar dentro de uma forma bem a miúde aqui. Na situação apresentada, nós teríamos aqui uma conduta praticada quando o fato era atípico. Se o fato é atípico, os senhores vão ver lá, quando nós entrarmos no conceito de analítico do crime, que é fato típico, ilícito e culpabilidade, e aí nós esmiuçaremos. Por quê? Agora eu sei que vai ficar um pouquinho tanto vago, mas típico é aquilo que é enquadrado na lei, né? Que se enquadra, né, automaticamente. E fato atípico é aquilo que não se enquadra. Então nós vamos ver que uma conduta praticada quando era atípico e posteriormente uma lei, ela criminaliza essa conduta. Em um caso aqui como esse, né, nós vamos ver que dentro de uma obviedade que se trata de uma lei maléfica, né? Essa nova lei incriminadora. E, portanto, não retroagirá aqui para alcançar fatos já praticados. Como eu disse aos senhores, saiu a lei 3.964 lá do projeto anticrime, do ministro Sérgio Moro, né? Aprovada, porém, essa lei 3.964 não vai atingir pessoas que já estavam, né, já haviam cometido o crime, né? Não vai ser aplicado. Lei nova que cria uma figura típica. Ali ela criou, né, várias situações que incriminam o cidadão. Lei penal mais grave, a novatio legis império. Nessa hipótese aqui, senhores, nós vamos verificar que o fato praticado ele já constituía um crime. Mas, após a sua realização, sobrevém uma lei mais severa. Em casos como esses, conforme já até observamos aqui nesse momento, né, a lei penal ela não poderá retroagir também para alcançar os fatos já praticados, como por outrora já disse. Porque a lei mais severa, devemos entender que a lei ela agrava a situação do réu, de qualquer modo. Né? E aí pode ser, portanto, um aumento de pena, uma diminuição do prazo aqui prescricional. Por que eu falei dos 40 anos? Porque vai se afetar, mesmo em um crime ou vários crimes de homicídio, o que vai se afetar? Vai se afetar lá na frente, o prazo prescricional. Então, essas questões lá na dosimetria da pena, ela se afetará de uma forma imensurável para o apenado. Também a criação de uma modalidade qualificada, uma majorante, uma agravante aqui, e supressão também de benefícios na execução da pena, principalmente porque, por exemplo, uma pessoa que ela comete inúmeros homicídios, eu falo homicídio porque são mais gravosos, mas ele pode ter vários outros crimes aí, tráfico, terrorismo e coisas assim, e a pena passar dos seus 150 anos, né? Como nós temos visto nos jornais a grande mídia aí que repercute muitas das vezes. Fulano de tal tem 150 anos. O que vai agravar?
lá na execução da pena para os benefícios, a progressão de regime dele. Então, a progressão de regime dele, muito embora ele vai ficar 40, 30 anos, depende com qual ele foi inserido, ele vai ficar lá 40 anos, né? Esses 40 anos ele não vai progredir, porque tem algumas coisas que não afetará nesse contexto aqui. Então, dessa supressão de benefícios lá da execução da pena e outros aí que nós verificaremos quando estivermos adentrando. Vocês provavelmente estarão lá no terceiro período, né? Onde falaremos na introduzir na teoria, né? Na teoria da teoria da sanção penal, né? Que vai tratar ali das formas preventivado, não é preventivado, temporário, regimes de pena, tudo isso aí, tá? Razão pela qual não poderá alcançar os fatos já ocorridos, como eu disse aos senhores aqui. Esse aumento de pena, essa diminuição do prazo prescricional, criação de modalidade qualificada, majorante, agravante, supressão de benefícios, tudo isso aí não pode, pelo fato de que nós já falamos nessa lei. A lei será maléfica, né? Novatio legis imperietis, ou lex gravium, que é agravar a pena, né, não poderá alcançar fatos já ocorridos nesse contexto aqui. Está bem simples, até pelo fato da Lei 3.964, que eu disse aos senhores, de 2019, ter saído aí em dezembro do ano passado, ela não pode agravar nesse contexto. Exemplo, né, o aumento de pena lá, né, o aumento da pena que cometeram crime após o antigo projeto Moro, lá eu cito no material de vocês, o pacote anticrime, que é a Lei 3.964 de 2019, para aclarar bem o entendimento dos senhores. Lei penal que deixe de considerar o fato como criminoso. Abolition criminis, né? Chamamos de abolition criminis o fenômeno pelo qual a nova lei deixa de considerar uma conduta criminosa. Ela está prevista em nosso artigo, o artigo 2º, né, nos seguintes termos, que diz bem assim: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, né, cessando ali em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória, né. E aqui, senhores, conforme se depreende aqui a partir da leitura desse dispositivo transcrito pela lei penal, deverá o que? Retroagir, alcançando aqui fatos pretéritos, de modo que o agente não responderá, né, pelo fato que, quando praticado até então, constituía crime, mas quando no julgamento já não era mais. Então, nós vamos entender e sacramentar que essa abolition crimes, obviamente, é o que? A lei deixa de considerar o fato como criminoso e beneficia aí ao agente, razão pela qual ela deve automaticamente retroagir. Um bom exemplo de abolition crimes, nós temos a Lei 11.106 de 2005, que deixou aí de considerar como criminosas as condutas consistentes em o quê? Em um adultério, sedução e o rapto consensual, né? Quem havia praticado tais condutas naquele momento anterior a essa lei, havia praticado o crime automaticamente. Contudo, né, com a sua entrada em vigor, já não poderia punir mais os agentes aqui que cometeriam essas situações. Como eu digo, o direito, nós vimos em aulas anteriores, nas aulas aqui da evolução histórica do direito, por isso que nós vimos às vezes você não vai dar o adendo, você está tão se importando com a atualidade, mas essas evoluções históricas do direito, elas são imprescindíveis para esse momento agora. Por quê? Porque a evolução, ela vai automaticamente trazer. Por exemplo, vocês já pensaram se a Lei 11.343 de 2006 punisse o cidadão com um beck, que é o famoso cigarro de maconha, né? Então, os cárceres, não teríamos cárcere mais. E aí vem essa lei, o legislador sabiamente, que eu há de concordar, né? Nós há de concordarmos. Por quê? O legislador vem sabiamente. Porque você já pensou se os crimes de adultério
né, fossem punidos com prisão aí, ou que fosse ao cárcere, estaríamos abarrotado aqui o judiciário mais do que já está. Pelo fato de que essas criminalizações cada vez mais dariam um suporte enorme aqui, a qual à noite nós estaremos na nossa web tratando melhor isso aqui, tirando as dúvidas dos senhores, tá bom? Então, por que eu digo isso? Porque dentro de uma formalidade, dentro de um contexto, tanto essas leis vieram trazendo uma descriminalização por causa de políticas criminal e também, né, para haver uma desconexão também de certos crimes que se tornaram até não sendo nem crimes mais, né? Porque se fosse o adultério continuasse sendo crime, as prisões aí estariam lotadas. Creio que só eu estaria fora da prisão, né? Na questão do adultério. A abolition crime, senhores, promove a descriminalização da conduta, como por outra hora já disse, na medida em que ela deixa de ser considerada criminosa. E aí cabe ressaltar que não equivale necessariamente a legislação tornar-se ilícito aí de tais condutas. Tomemos como exemplo aqui, né, nós já tomemos como exemplo o crime do adultério, que eu disse para os senhores. Com o advento da Lei 11.106 de 2005, houve automaticamente a descriminalização, mas a conduta, né, não é porque houve a descriminalização que não houve nós trataremos de forma mais a miúde em um debate, talvez à noite, né, na web, que é a questão da moral, o que é moral é ilegal, o que é ilegal é imoral, mas essa situação, houve a descriminalização, mas ela continua ainda sendo um ilícito civil. Porquanto, vai haver o que nesse contexto? Constitui uma violação aos deveres do cônjuge, aí, né, aos deveres do casamento, que é a fidelidade, né, nesse contexto. Lá nos termos do artigo 1566, inciso 1 do Código Civil. Então, nesse contexto, muitas das vezes, a pessoa que sofre ou que sofreu o adultério, aí, nesse contexto, muitas das vezes é punido lá na frente nesse grau de fidelidade. Muitas das vezes não dado tanta importância, né? No que concerne a natureza da abolição crimes, o Código Penal a considera modalidade de extinção aqui da punibilidade, conforme o artigo 107 do Código Penal, né? Que inciso 2, que diz bem assim, né? O artigo 107 diz lá da extinção da punibilidade, né? Artigo 107. A extinção da punibilidade pela anistia, pela graça ou pelo indulto. Então, quando é anistiado, né, e também que pela retroatividade da lei que não mais considera o fato criminoso, né, extingue a punibilidade dentro desses contextos, lá pelo artigo 107, inciso 2, que é pela graça, anistia ou indulto, né? Não vamos entrar nesses pormenores agora, mas à frente falaremos de forma bem mais aclarada, tá? Então, e nós vamos entender que nos parece que até assistir razão a corrente doutrinária que sustenta automaticamente a ideia de tratar-se de verdadeira causa de exclusão da tipicidade. Como eu disse aos senhores, a tipicidade que está lá no conceito analítico do crime, dentro do fato típico, né? E aí, quando nós chegarmos nessa seara, nesse contexto aqui, nós vamos verificar que o crime, conceito analítico de crime, né? Que é lá quando nós entrarmos nesse contexto aqui, nós vamos verificar que para ser crime o fato típico precisa da conduta, resultado, nexo causal, tipicidade dentro desse contexto. E aí esmiuçaremos. Nós vamos verificar que a tipicidade ela pode ser desdobrada em sentido formal e material. E aí o crime para esse texto do fato típico,
né? Ele é conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Além de nós vamos entender que para ser crime, por exemplo, se eu excluo, nós vamos verificar lá, já dando um adendo aqui. Para mim, se eu excluo a tipicidade, é porque eu excluí o fato típico. Excluindo o fato típico não tem crime, porque crime é o quê? Fato típico, ilícito e culpabilidade dentro desse contexto. Mas aí nós falaremos quando nós estivermos lá dentro, lá no outro semestre, tá? Nesse contexto aqui. Abolição crimes e revogação de lei penal, né? Aqui, senhores, a abolição crimes, nós não podemos confundir abolição crimes com mera revogação penal. Aqui houve automaticamente uma revogação do tipo penal, mas a conduta ela continua a ser considerada criminosa por outro tipo penal. Estaremos aí diante do princípio da continuidade normativa, né? Ou da continuidade normativa típica ou típico-normativa, razão pela qual não haverá aqui os efeitos da abolição crime. Foi o que ocorreu até então. Tomemos como exemplo no crime de atentado violento ao pudor aí, que existia lá no artigo 214 do nosso Código Penal. Esse tipo ele foi revogado pela Lei 12.015 de 2009, mas a conduta até então ela constituía um violento ao pudor, aqui, um atentado violento ao pudor, e hoje que passou a acoplar, ela, digamos assim, que ela migrou, né, para o estupro. Desse modo, essa conduta aí continua a ser considerada criminosa, né, e por isso não podemos falar em abolição crimes. Mas em sentido contrário, pode haver a abolição crimes sem que haja o que? A revogação do tipo penal. Basta observar que ocorra uma alteração legislativa nesse sentido, alterando até então o tipo penal, né, nesse contexto, deixando de considerar crime uma conduta como criminosa, mantendo essa criminalização aí até então em alguma outra. Os efeitos da abolição crime, senhores, é o quê? Lá, consoante o artigo 2º do Código Penal, que nós vimos aqui, que ele fala o seguinte, né? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução, os efeitos penais da sentença condenatória. Só de uma leitura bem analisada, bem simplória do contexto, que nós vamos ver que a abolição do crime ela faz cessar a execução e também os efeitos da condenação. Conforme se percebe aqui, essa abolição crimes, ela não faz cessar todos os efeitos da sentença condenatória. Por quê? E sim os efeitos penais. São mantidos incólumes, portanto, seus efeitos extrapenais. Nessa seara aqui, não seria demasiado nós recordarmos até então os efeitos extrapenais da condenação nos artigos 91 e 92 do Código Penal. Por quê? Nesse contexto, né? Tornar-se certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, do artigo 91, inciso 1 do Código Penal. Se por essa ocasião a Lei 11.106 de 2005, alguém estivesse cumprindo aqui pena por adultério, a execução dessa pena cessaria, mas não a obrigação do condenado indenizar algum dano eventualmente aí produzido à vítima, por exemplo. Então, o que nós observamos é que ela ainda continua em vigor os efeitos extrapenais que são lá da vida civil, do cenário da vida civil. O que ocorre muitas das vezes é que a família, as outras pessoas não executam, não correm atrás. Então, nós vamos verificar que acaba se exaurindo, né? Em contrapartida também, nós vamos ver que cessa, por exemplo, a caracterização da reincidência, né, ou de antecedentes criminais. Mas vamos imaginar aqui que o agente, se ele houvesse sido condenado definitivamente por adultério em 2004 e em 2006 ele praticou um furto. Tendo em vista a abolição crimes aqui, senhores, é muito de grande valia a doutrina trazer isso, porque se houve em 2004, ele cometeu o adultério, condenado. Em 2006 ele praticou furto, tendo em vista aqui essa abolição crimes, né, em 2005,
o juiz, ao aplicar a pena do crime de furto, não poderia considerar até então o agente como reincidente ou portador de antecedentes criminais aqui, pelo fato de ter sido condenado pelo adultério. Então nós vamos entender que o juiz até então, se houve a abolição de crimes, é porque nunca existiu o crime. E aí o juiz apagou da junta de antecedentes criminais dele ali, das certidões de antecedentes, então não há que se falar, tá certo? Abolition crimes temporário. A jurisprudência do STF e do STJ, ela reconheceu uma abolição crimes temporária, lá no artigo 32 do Estatuto de Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, quando dispôs ali possuidores e proprietários de armas de fogo poderiam entregá-las, né? Nós vamos vendo que sendo indenizados, por isso restando aí, né, extinta essa punibilidade em relação ao crime de posse de arma de fogo. Com base nesse dispositivo, nós vamos entender que, de fato, se o cidadão ele fosse flagranteado com uma arma dessa em espécie em sua residência, né, no exemplo aqui, entra em vigor o Estatuto do Desarmamento em 31 de dezembro de 2009, não poderia ser punido, pois ainda possuía até então, né, o prazo para o efetuar a solicitação do registro, né, ou a entrega da arma. Em sentido contrário, se o agente ele fosse flagrado até então aí em sua casa com uma arma de fogo de uso permitido, após 31 de dezembro de 2009, seria processado pelo crime do artigo 12 do Estatuto de Desarmamento, que era posse irregular de arma de fogo. Em sua redação originária, né, cabe salientar que o Estatuto do Desarmamento autorizava até então a abolição crimes temporária, também para as condutas relacionadas às armas de uso restrito, que eram aquelas que são equiparadas por lei, né, como as armas de numeração raspada, suprimida ou adulterada, conforme o artigo traz no artigo 16. Em relação a esse tipo de arma, porém, essa infração de abolição crimes cessou em 23 de outubro de 2005 com o advento da Lei 11.706 de 2005. Né? Nesse sentido, tem um enunciado muito bom lá, você dá uma lida, né? O enunciado 513 da súmula do jurisprudencial do STJ, né? Que ela diz bem assim: a abolição crimes temporária, prevista na Lei 10.826 de 2003, aplica-se aos crimes de posse de arma de fogo, de uso restrito, com numeração raspada, a marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido, adulterado, praticado somente em 23 de 2010. Né? Por fim, cabe destacar aqui que essa abolição crimes temporária que temos tratado abrange também a posse irregular de arma de fogo aí até então de uso permitido do artigo 12 e o crime de porte ilegal de uso permitido do artigo 14. Lei Penal Benéfica, Novatio Legis in Melius. Né? Conforme a regra do artigo 2º, parágrafo único, né? Nós vamos ver aqui, ela diz assim, o parágrafo único: a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentenças condenatórias transitadas em julgado. Aqui é uma bomba. Por quê? Se os senhores verificaram que ela diz assim, a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória. Mesmo após o trânsito de julgado, melhor dizendo, ela vai ser favorável ao réu, né? Porque essa lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, esses fatos pretéritos, ainda que decididos por sentença condenatória. Duas questões relevantes aqui, né, nós devemos destacar, que podemos extrair desse dispositivo. É que a lei penal que beneficia de qualquer modo. Aqui, assim, não importa saber qual tipo de benefício será trazido aqui pela legislação. A lei será considerada benéfica quando, por exemplo, ela diminui o prazo da prescrição, cria nova causa de diminuição de pena, cria uma nova atenuante, coisas tal assim, etc. Né? A lei penal benéfica retroage a qualquer tempo. Essa retroatividade da lei benéfica no Brasil, ela não respeita sequer a coisa julgada, né? A coisa julgada material e penal.
Sobrevindo lei penal benéfica, não importa se já iniciado o inquérito, se está com ação penal ou se estes encontravam em andamento. Se encontrava em grau de recurso, se já havia recorrido aí o trânsito em julgado como houve. Aqui eu trago um adendo que é nos crimes de estelionato até então, porque agora o crime de estelionato ele depende de um quê? De uma representação. E muitas das vezes o crime de estelionato, se não houve representação anteriormente e essa situação está em andamento, uma ação penal, se essa lei é benéfica e a pessoa quer não fazer essa representação, ela pode comparecer e fazer, e o juiz vai ter que acatar, porque é uma lei benéfica ao réu, e ela retroage a qualquer tempo. Juízo competente para a aplicação dessa novatio legis in melius, né? Para afirmar aqui que o juízo competente para essa aplicação da novatio legis in melius, é imprescindível que nós venhamos a estabelecer a distinção entre 4 situações. Não há investigação criminal ou ação penal em andamento, há investigação criminal ou ação penal em andamento, o processo está em grau de recurso ou a condenação está em trânsito e julgado. E aí, né, nós vamos verificar cada um deles de forma bem a miúde, né? Primeiro, não há investigação criminal ou ação penal em andamento. Neste primeiro caso, o fato ocorreu, mas nem sequer há uma investigação em andamento. Em casos como esse, sobrevindo nova lei que beneficia o autor do fato, caberá ao juiz de primeira instância, até então, apreciar o caso a aplicar a lei nova. E aí, quando há uma investigação criminal ou ação penal em andamento? Da mesma forma que ocorreu na primeira hipótese, caberá ao juízo aí do primeiro grau que tomar conhecimento da causa, lá nas causas de continência, conexão e também um outro instituto que eu acabei esquecendo agora, mas ele vai tomar as providências ali, se tomará essa lei benéfica. O processo já está em andamento em grau de recurso. Se o processo, por exemplo, já foi sentenciado e se encontra em grau de recurso, caberá a quem? Que para modificar uma sentença, somente um outro juiz, né? Igualmente, para revogar a lei, é por outra lei. E para modificar uma sentença, caberá ao desembargador, ao tribunal, né, que proferirá a decisão ali, a aplicar essa lei nova que beneficia o réu. Quando tem uma condenação de trânsito em julgado, no que concerne aqui a aplicação da lei penal benéfica, após o trânsito em julgado, nós vamos ver que essa condenação há divergências aqui em sede doutrinária. E aí, como estamos em uma cátedra, cumpre a nós esse esclarecimento, né? Uma primeira corrente doutrinária aqui que traz, ela assevera que a competência ficaria a cargo do Tribunal de Justiça. Entendimento que eu também me coaduno, mas eu sou fraco. Né? Tem renomados autores aqui que seguem esse segmento também. Mediante um ajuizamento de uma revisão criminal. Porque eu penso, se transitou em julgado, só vai reformar uma sentença através de quê? Com uma revisão criminal, né? É o entendimento de Alberto Silva Franco, né? E uma segunda linha de pensamento, acreditam-se que a competência deve ser do juízo de execução. Me perdoe, mas eu penso que não. Né? Aí eu penso que faria uma justificação criminal. Dentro dessa justificação criminal, o juiz analisaria e mandaria para o Tribunal de Justiça, né? Analisaria, fazia a justificação. Depois dessa justificação criminal, ao juiz da competência da vara de execução e caberia o entendimento de mandar através para o tribunal do defensor, para o Tribunal de Justiça, uma revisão criminal analisar de forma pormenorizada, né? E aí, mas assim, esse é o entendimento aqui majoritário, né, que foi acolhido pelo Supremo Tribunal Federal no verbete 611 da súmula da jurisprudência, que diz o seguinte: transitada e julgada a sentença condenatória, compete ao juiz da execução a aplicação da lei mais benéfica, né? Sobre o tema, Rogério Sanches, esse doutrinador de excelência e promotor de justiça, acrescenta que a súmula mencionada ela se torna incompleta. Eu também acho da mesma forma, já que se a lei mais benéfica implicar um juízo de valor, a competência ao juiz revisor, aquele responsável pelo julgamento da revisão criminal. É o que eu entendo, né?
trata-se de um entendimento intermediário, na medida em que, para o autor, o juízo competente poderá até ser o da execução ou poderá haver também a necessidade de uma revisão criminal. De acordo com essa linha de raciocínio aqui, nós vamos entender, né, se a aplicação da lei penal benéfica demandar aqui tão somente mero cálculo aritmético, competiria ao juízo da execução. E isso eu também comungo com esse entendimento. Se demandar do juízo de valor, competiria ao juízo da revisão criminal, que é o Tribunal de Justiça. Então, por esse e outros compartimentos, né, nós filiamos a essa corrente, que se refere também ao entendimento jurisprudencial, né, por quanto ao juízo da execução. Possui maiores condições de aquilar aqui a sua real aplicação da lei benéfica de forma muito mais célere do que se fosse exigida a revisão criminal em sede de tribunal. Pessoal, também como nós estamos em uma cátedra, cumpre salientar que nós somos formadores de opiniões, né? E aí você tem que ter a sua opinião sacramentada e defendê-las com unhas e dentes, desde que tenha argumento suficiente para isso, né? Não de querer colocar um conteúdo goela abaixo sem nenhum fundamento. Então o que eu disse aqui, nesse contexto, é igual a pena de multa, né, nos tráficos de drogas, para mim que ela vai até o efeito da sentença condenatória. Tanto é que eu estou brigando nos tribunais superiores por esse entendimento, que os juízes de piso, os juízes da COR, não aceitam e dizem que essa sentença ela se perdura. Se ela se perdura, ela é eterna, né? Então não pode ser uma sentença penal, uma sentença condenatória eterna nesse contexto. Então, mas assim, é um contexto mais aprofundado. E eu estou brigando nos tribunais, tentando levar um entendimento para a modificação da própria jurisprudência do Tribunal de Justiça de Rondônia, nesse contexto. Por quê? Não podemos atender. Eles falam que é competência do juiz da vara de execução, aí o outro joga para a vara de execução civil. Então acaba, nesse contexto do que eu estou falando, não tomando decisão em partido nenhum e indeferindo os pedidos, muitas das vezes. Lei penal, ela possui aspectos mais graves e outros benefícios, a combinação de leis, né? Pode acontecer, senhores, de a lei aqui, a lei nova, conter alguns aspectos prejudiciais ao réu, né? E outros que beneficiam também. Nesse caso, seria possível combinar as leis penais de modo, né, para que retroagisse até então apenas a parte da lei nova. Exemplo, né, nós vamos imaginar aqui que uma lei comine a determinado crime a pena de 3 a 6 anos de reclusão. Sobre a égide aqui, a da lei, ela determina que a pessoa que pratica a conduta descrita, mas antes do julgamento é aprovada uma segunda lei, estabelecendo aí uma pena de 2 a 8 anos. Nesse caso, né, a pena mínima prevista é menor do que a anterior, o que a anterior o que beneficia o réu. Em sentido contrário, nós verificaremos que a pena máxima é maior do que a anterior, o que prejudicaria o réu. Indaga-se aqui se poderia o julgador levar em consideração a pena mínima da segunda lei e a pena máxima da primeira, de modo que os parâmetros aqui de pena dariam-se de 2 a 6 anos. E aí nós vamos verificar que há essa possibilidade, que dentro desse contexto. E aí duas correntes doutrinárias se digladiam sobre esse tema. Cabe a combinação de leis penais? Os senhores viram e verificaram que eu falei de uma lei que é de 2 a 6 anos. 6, né? E aí a outra lei que saiu é de 3 a 6 a 8 anos. Então, uma na mínima ela é benéfica e na outra a pena máxima ela é prejudicial. Então nós vamos ver se há essa combinação, né? E não, a primeira corrente diz que não cabe a combinação de leis penais. Essa primeira corrente doutrinária, capitaneada aí por Nelson Hungria, rechaça essa possibilidade. Ele exclui essa possibilidade. Portanto, aqui o legislador não estaria aplicando nem a primeira e nem a segunda lei, mas sim a terceira lei, resultando aí a junção das duas primeiras. De acordo com esse entendimento, o julgador aqui violaria até então a separação de poderes ao substituir-se ao papel de legislador.
pois criaria uma nova lei, e além disso, Nelson Hungria, ele vem, essa tese conta no Brasil com autores, né, além de Nelson Hungria, com autores como Aníbal Bruno, Heleno Cláudio Fragoso e outros aí, né, nesse entendimento, que ele dizendo que usurparia o poder do legislador, o julgador, e criaria uma nova lei, né. Cabe a combinação de leis, aí é o outro entendimento doutrinário. E essa segunda corrente, a qual nós nos coadunamos, não vê maiores problemas nessa combinação das leis, né? Conforme essa linha de intelecção, a discussão em torno da criação de lei nova seria descabida, pois o julgador não mais estaria aqui até então do que aplicando a lei, né, em observância à regra da retroatividade benéfica. Se apenas parte da lei benéfica, apenas essa parte deveria retroagir. Nessa posição doutrinária, temos aí autores como Basileu Garcia, Frederico Marques, Magalhães Noronha e outros. Também temos a nosso favor o STF e o STJ, que eles pacificaram o entendimento no sentido de que não é possível a combinação de leis. A matéria foi levada aos tribunais aí, né? E dizia-se a respeito da lei de drogas no Brasil. E aí, senhores, é maravilhoso porque, nesse entendimento, porque na antiga lei de drogas, a lei 6.368 de 76, o crime do tráfico de droga ele é punido com pena de 3 a 15 anos. Né? Na atual legislação da lei 11.343, o traficante será punido com uma pena lá de 5 a 15 anos. Ocorre que o artigo 33, parágrafo 4º da atual lei, ele criou essa causa, né? Essa causa de diminuição de pena, que a legislação anterior desconhecia. Conforme o referido dispositivo até então, isso aqui é obra de advogados, né? De defensores, pessoas que procurar. E aí ele trouxe esse parágrafo 4º. E aí, conforme esse referido dispositivo legal, a pena será diminuída de 1/6 a 2/3. Desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Desse modo, senhores, nós vamos dizer que a lei de drogas, quando comparada à lei 6.368 de 76, de um lado ela recrudescia a reprimenda penal do traficante, e de outro ela conferia até então um tratamento mais benéfico àquele traficante que não faz do tráfico seu meio de vida. Não realiza ali a conduta de forma contumaz, nem a integra uma organização criminosa. E aí essa relevante discussão, ela começou a chegar nos tribunais pouco tempo após a publicação da lei 11.343, né? Nesse contexto, e dizia a respeito da possibilidade de se aplicar ao acusado por tráfico praticado sobre a égide da legislação anterior. O benefício dessa causa de diminuição de pena atual, né, cumulada com a pena da lei número 6.368. De forma mais clara, aí nós vamos ver que o agente, por exemplo, ele praticou o crime em 2005, e seria possível aplicar a pena da lei anterior, a reclusão de 3 a 5 anos, por ser mais benéfica que a lei atual, da reclusão de 5 a 15 anos, da lei nova, mas aplicar também essa causa de diminuição da lei atual, inexistente na anterior. Em resumo, né, a questão era saber se era possível essa combinação de leis, de modo que retroagisse apenas até então a parte mais benéfica da lei atual. Uma retroatividade aí parcial, né, portanto. A jurisprudência lá do Tribunal Superior, do Superior Tribunal de Justiça, né, logo rechaçou essa possibilidade, né, chegando a aprovar o enunciado 501 da súmula jurisprudencial no seguinte sentido. Essa súmula 501, ela disse que era cabível a aplicação da retroatividade da lei 11.343, né, desde o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que advindo da lei 6.368, sendo vedada aí até então a combinação de leis. Assim, senhores, nós vamos entender que esse sedimento foi sedimentado até então o entendimento que o réu cometeu o crime de tráfico de droga anteriormente,
a entrada da lei em vigor, da Lei 11.343, ele preencheu os requisitos aqui da concessão do benefício, consoante na causa de diminuição de pena lá do artigo 33, parágrafo 4º. Era necessário até então analisar-se o caso concreto, se era mais benéfico para eles a aplicação da Lei 6.368 de 76 ou da Lei 11.343 de 2006. Não é possível, contudo, né, que a lei atual possua uma retroatividade parcial, ou há retroatividade integral, ou há uma ultratividade da lei revogada. No âmbito do STF, a questão permaneceu controvertida durante muito tempo lá, havendo um julgamento favorável e contrários até então. E aí, sobre essa possibilidade de combinação de leis. A celeuma foi debatida no julgamento do recurso extraordinário 6.817.000 do Mato Grosso do Sul, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 7 de 11 de 2013. Quando o pleno do STF permitiu a combinação de leis, seria conceber a criação de uma terceira lei, até então, o que afrontaria a separação dos poderes, pois se admitiria até então que o julgador criasse uma lei nova. E aí foi sedimentado isso aqui, tá certo? Então, pessoal, quanto a essa questão que nós vimos aqui, né, sobre essa combinação de leis, nós vamos ver que o que foi benéfico foi o que surgiu lá do artigo 33, parágrafo 4º, que muitas das vezes nós vimos os mula, né? As pessoas que são mula, um verdadeiro mula mesmo, né? Que é a pessoa que pega droga e carrega. E aí eles, por ganhar um dinheiro ali talvez rápido, e acabam envolvendo o tráfico de droga e não seria inserido como um traficante, com uma penalização altíssima. Hoje, por essa despenalização, nós temos conseguido o êxito e conseguido que a pessoa fique ali no 33, parágrafo 4º, onde uma pena ela cai para 1 ano e 8 meses. Muitas das vezes, se a pessoa é primária, tem bons antecedentes, não participa de organização criminosa. Então, é um contexto bom para despenalizar, né, ou diminuir a conduta aqui, conforme foi explicitado. Pessoal, logo mais à noite estaremos fazendo a nossa web, né? E aí trataremos essas questões dessas aulas que ficaram pendentes aí para trás, tá? E atualizaremos o nosso conteúdo. E aí já falando com os senhores que logo mais à noite, já se for necessário, a gente faz uma revisão no sábado, mas eu penso que é desnecessário, até porque o conteúdo de vocês está bem condensado e bem facilitado. Quanto ao conflito de leis penais no tempo, eu penso que não há dúvida, né? Porque são a maioria aqui que vocês viram, essa extra atividade, que traz aí um critério, né, de ultratividade e retroatividade, né? Essa retroatividade, ela é sempre benéfica, e essa ultratividade da lei também. Muitas das vezes a lei antiga não poderá ser aplicada, tá certo? E aí, logo mais à noite, falaremos, e lembrando aos senhores, mais uma vez, faço até de forma enfadonha aqui, sobre a nossa aula à noite, sobre a nossa prova, né? A nossa prova que será no dia 17 do 11, tá certo? Lançarei no sistema, ela ficará a noite toda para os senhores, pela manhã acabará o prazo de vocês, tá certo? Só até aqui o senhor tendo sustentado. Agradeço a todos, tenham todos um bom dia, um bom trabalho, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula. Se for à noite, uma boa noite de sono para descansar e estudarmos novamente. Até mais.